eu vou fazer aqui um pequeno resumo da atividade de ontem para mim passar algumas orientações para vocês. Eu sei que surgiram algumas dúvidas, então vamos comentar um pouquinho sobre as questões da atividade de ontem. A primeira questão é para vocês representarem em forma de número. Vocês sabem quanto vale? O menor número de 3 algarismos. Então, qual é o menor número formado por 3 algarismos? Por exemplo, 300 é um número de 3 algarismos. Tem o 300, mas não é o menor. Nessa letra B, eu solicitei que vocês representassem o menor número. Letra D, o triplo de 7. Triplo remete a multiplicar por quanto? Então, você vai multiplicar e apresentar a solução. O quadruplo de 5. Quadruplo também quer dizer que o número está multiplicando várias vezes. Quadruplo remete a que número? A terça parte de 21. Terça, meio, quarto. Entende que está dividindo. Então, terça parte é dividindo por qual número? Terça vem de qual número? Terço vem de qual número? Então, vocês vão dividir 21 por esse número. Questão 2. Expresse usando a linguagem algébrica. Agora, aqui vocês não vão mais apresentar um valor numérico. Vocês vão representar em forma de linguagem algébrica, porque envolvem letras e números. Letra A, o triplo de x. Triplo é multiplicar por quanto? Então, vai ficar o quê? O triplo coloca o número que se refere ao triplo vezes x. B, a metade de um número. Quem é esse número? Como eu não sei que número é esse, eu vou atribuir qualquer letra, pode ser x mesmo. X, a metade dele é esse x dividido por quanto? Qual é o número que representa a metade? Então, vai ficar x dividido pelo número que representa a metade. C, a soma de 2 números desconhecidos. Aí você pode atribuir letras diferentes para representar 2 números desconhecidos. E soma, qual é o sinal que indica soma? Questão 3, utilize, a adição de números inteiros e dê o resultado em cada situação. A, uma conta bancária estava com saldo de menos 400. Quer dizer que estava devendo, número negativo. E foi feito um depósito de 300 reais. 300 reais entrou na conta, isso é positivo. Qual é o novo saldo? Estava devendo 400, depositou 300 e nós vamos ter um saldo positivo ou negativo? De quanto? Assim também segue a letra B. 4. Realize as operações com os números. Nós falamos muito sobre isso. Questão 4. Nós falamos muito sobre os números positivos e negativos e como realizar operações com esses números. Para não estar se preocupando tanto com regra, números positivos e negativos, só associar dívida e crédito. Então, letra A. Menos 10 mais 50. Vai dar quanto? Um saldo positivo ou negativo? É só pensar a números negativos como débitos e números positivos como crédito. Então, se eu estou devendo 10, menos 10, mais 50. Eu devo 10 e tenho 50 reais. Qual é o meu saldo? B, se eu estou devendo 5 reais e estou devendo mais 5, é menos 5 e menos 5. São duas dívidas. Qual é o meu saldo final? Lembrando que na operação de números inteiros, não tem jogo dos sinais, só vai ter jogo dos sinais se tiver multiplicação, divisão ou sinais juntos. Não é o caso aqui. No caso aqui é apenas associar a dívida e crédito. Questão 5. Determine o valor numérico das expressões algébricas. Letra A. Nós temos x menos 5 para x igual a 2. Então, para determinar o valor numérico, nós vamos apenas fazer a substituição do valor da variável. Qual é a variável? X. Qual é o valor dado na letra A? 2. Então, vai ficar como? Se x é 2, 2 menos 5, operando, dá quanto?
Letra B, 3 vezes x, não tem sinal, mas entende-se que existe uma multiplicação. 3 vezes x mais 2, para x igual a 1. Então, vamos lá. X é 1. Se x é 1, como é que vai ficar aqui? Vai ficar 3 vezes 1 mais 2. Qual é o resultado dessa pequena operação? Questão 6. Sabendo que a balança está em equilíbrio, equacione e dê o valor de x. Equacionar, toda equação tem uma igualdade. Quem é a igualdade? Nós sabemos que na balança de 2 pratos, quando ela está equilibrada, igual significa que existe a relação de equilíbrio, ou seja, o que está no primeiro prato é igual ao que está no segundo prato. Então, como é que vai ficar a equação? Tem o primeiro membro, que é o que está no primeiro prato. O que é que nós temos no primeiro prato? Vamos colocar aí. Igual, porque a balança está equilibrada, e vamos colocar também o que está no segundo prato. E assim a equação fica montada. E depois da equação montada, vamos descobrir qual é o valor de x para que essa balança se mantenha em equilíbrio. Questão 6. Um carro com velocidade de 80 km por hora gasta 15 minutos para percorrer certa distância. Para fazer o mesmo percurso a uma velocidade de 60 km por hora, quanto tempo será necessário? Vamos pensar um pouco. Será que vai percorrer em mais tempo ou menos tempo? Então, a gente observa, o percurso é o mesmo. Se a velocidade diminui, o que é que vai acontecer com o tempo? Vai ser maior ou vai menor? Ou vai ser menor? Vai levar mais tempo ou menos tempo para fazer o mesmo percurso, sendo que a velocidade diminuiu? Questão 7. Encontre o valor de x. Qual é o valor de x para que a equação fique correta? Se x for 1, eu vou ter aqui 2 vezes 1, 2 mais 3. 2 mais 3 só dá 5. Eu quero atribuir um valor para x de modo que a equação fique correta. Qual é o número que eu vou atribuir aqui para x para a resposta ser igual a 15? Então, vamos pensar nisso e achar esse valor. Eu sei que vai ser um número positivo, porque eu só tenho números positivos aqui e vai crescer. Se eu colocar 2 vezes 2 dá 4, mais 3 só dá 7. Com certeza vai ser um número maior que 2. Eu espero que esse comentário ajude vocês a tirar as dúvidas e a solucionar essa atividade, ok? Agora vamos a um novo exemplo, onde nós temos novamente, nós vamos entrar em equação do primeiro grau. Quem tem o livro didático pode dar uma olhada aí, temos alguns exemplos, mas vamos iniciar com esse exemplo. Hoje a aula é sobre equação do primeiro grau. E para iniciar, nós vamos começar com a balança para facilitar a compreensão. Então, nós temos aqui na balança, que está equilibrada, então eu tenho uma igualdade. No primeiro prato, eu tenho 5 pesos, 5 cubos de x. No segundo prato, eu tenho 2 pesos, onde um pesa 500 gramas e o outro 100. Então, toda vez que eu tenho uma balança equilibrada, significa que eu vou ter uma igualdade. No caso lá, eu tinha 5 cubos de x no primeiro prato, né? Então, eu tenho x, mais x, mais x, mais x, mais x. No segundo prato, eu tenho um peso de 500, mais um peso de 100 gramas. 500 gramas mais 100 gramas. Eu posso representar dessa maneira extensa, ou eu já posso ir logo direto. No primeiro prato, eu tenho quantos x? Quantos cubos de x? 5x. No segundo prato, eu tenho um peso total de quanto? Já que são 2 pesos. São semelhantes, são 2 pesos. Então, eu já posso somar essas gramas. 500 gramas mais 100 gramas, eu tenho um peso de 600 gramas.
Para chegar a essa solução, eu tenho que multiplicar x por um número, de modo que dê 600. Que número é esse? Se eu não conseguir achar de imediato, eu posso fazer o inverso. Que seria, mantenho o x aqui, o 600. E ao invés de eu descobrir esse número para multiplicar, eu vou trazer o 5 para cá e vou fazer o inverso. Se eu dividir 600 por 5, vai dar quanto? 60 para 5 é 12, então 600 para 5 é igual a 120. Portanto, o meu peso aqui, o cubo, é de 120 gramas cada um. Ah, mas eu não tenho certeza. Como é que eu posso fazer para provar que se está certo? Eu posso, então, substituir. Quantos pezinhos eu tenho? 5. Então, se eu fizer 5 vezes 120 gramas, tem que dar o peso total do outro lado. Que dá quanto? Quanto é que dá 5 vezes 120? 5 vezes 100 é 500 e 5 vezes 20 é 100. Então, 600 gramas. Confere. Vamos a mais uma equação, usando aqui o caso da balança de 2 pratos. A balança está equilibrada ou está desequilibrada? Olhem aí. Equilibrada. Então, se está equilibrada, observe que o ponteiro aqui está centralizado, indicando que os pratos estão iguais. Então, novamente, nós vamos ter uma equação do primeiro grau. Vamos lá, o que é que nós temos no primeiro prato? Está equilibrado. Eu tenho aqui laranjas. Eu tenho 3 laranjas no primeiro prato, mais um peso de 50 gramas. Lá no segundo prato, o que é que nós temos? 2 laranjas mais 200 gramas. Primeiramente, nós vamos traduzir a imagem para uma equação do primeiro grau, para a linguagem matemática. O que é que nós tínhamos no primeiro prato? Vamos relembrar aí. Tínhamos 3 laranjas. Como eu não sei qual é o peso de cada laranja, eu posso chamar o peso de cada laranja, novamente aqui eu tropeçando na língua, de x. Então, eu tenho 3 laranjas, o peso de cada laranja, eu não sei quanto é, vou chamar de x. Mais um peso de 50 gramas. Então, eu vou botar aqui mais 50. Nós temos no primeiro prato 3 laranjas, que eu não sei quanto é o peso de cada laranja, mais 50. No segundo prato, nós temos quantas laranjas? Vocês ainda lembram? 2 laranjas. Então, eu não sei o peso da laranja, eu vou chamar de x, mais um peso de 200 gramas. Está montada a nossa equação. Como é que eu vou fazer para solucionar essa equação? Eu posso fazer o quê? Eu posso tirar. Observa, eu não posso somar, já que são diferentes. 3x e 50 não são semelhantes, mas eu posso tirar. Se eu for tirando aqui o que nós temos de igual nos 2 pratos, eu vou chegar à solução. Observa que eu tenho 3 laranjas no primeiro prato e 2 laranjas no segundo prato. Se eu tirar 3 laranjas do primeiro prato e não tirar nenhuma do segundo prato, fica desequilibrado, não é isso? Vai ficar torto. Mas se eu tirar uma laranja do primeiro prato e uma laranja do segundo prato, vai permanecer equilibrado? Sim. Se eu tirar 2 laranjas do primeiro prato e 2 laranjas do segundo prato, vai permanecer equilibrado? Sim. Se eu tirar quantidades iguais, permanece equilibrado. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma laranja, eu vou tirar 2, vou deixar só uma laranja. Mais 50 gramas, eu não vou mexer nisso agora, igual. Se eu tirei 2 laranjas do primeiro prato, eu tenho que tirar quantas laranjas do segundo prato? 2 também. Então, só tinha 2, vai acabar as laranjas do segundo prato. Vai ficar somente 200 gramas. Então, já ficou mais fácil de resolver a equação. Eu tenho x mais 50 igual a 200. Agora, eu não posso mais tirar laranja porque eu não tenho laranja no segundo prato. Só tenho uma laranja no primeiro. Mas eu posso tirar o peso, posso tirar as gramas. Se eu tirar 50 gramas aqui no primeiro prato, quantas gramas eu vou ter que tirar lá do segundo prato? Isso aí.
50 também. Então, bora lá. Eu vou tirar 50 gramas aqui do primeiro prato. Vai sobrar o quê? Somente o X, porque eu vou tirar 50 gramas. Lá no segundo prato eu tenho 200 gramas. Se eu tirar 50 gramas, vai ficar quanto? 150. Olha só, que legal. Brincando, já chegamos à solução. O valor de cada laranja corresponde a 150 gramas. Tá aqui, uma laranja é igual a 150 gramas. Eu espero que vocês compreendam e eu vou deixar alguns exemplos para vocês resolverem. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês compreendam. Se tiver algum exemplo um pouco mais difícil, assistam novamente a aula. Vai estar disponível na plataforma. E vamos à resolução de exercícios.